casa dos youtubers e hoje estou aqui com ela, Maju. Ai, estamos dividindo o mesmo quarto, colegas de quarto. Amei muito, cheguei, já vi que eu tava na quarto dela, já mostrou tudo pelo Snapchat. Já tinha mostrado uma surpresa. Tô super feliz de fazer vídeo com ela. Também. Sério, as pessoas mandaram várias sugestões e eu achei um assunto assim, maravilhoso, que não podia ser verdadeiramente o melhor, né? Acho que foi perfeito pra gente. Então a gente veio contar um pouquinho da nossa experiência com Deus. Sim. Né? A Maju tem uma mega experiência com Deus, eu já assisti testemunho, ela contou ontem à noite, né? A gente ficou assim, até madrugada, até umas 4 da manhã conversando sobre isso, sobre as experiências. Eu também senti muito, né? Eu, em vários momentos da minha vida, sempre acreditei muito em Deus e eu tive uma experiência, assim, muito grande na época do meu acidente. Então, bora compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu tenho algumas histórias, mas o meu testemunho completo, ele tá no YouTube, tipo, jogado aí, se você pesquisar Maju, vai aparecer, tipo, testemunho, porque eu contei no ASO, então vai estar, tipo, o título ASO, enfim. Eu não vou contar porque senão o vídeo dela vai ter, sei lá, 1 hora de vídeo, porque é muito tempo de testemunho. Mas, assim, cara... Sua vida mudou totalmente. Mudou toda, né, inteira, tipo... Tava, tipo, tudo dando meio errado, você tava num caminho que você não gostava e aí você... Não, eu até gostava, mas, tipo, não era o certo, né? Eu gostava até das coisas que eu fazia, do que eu vivia. Mas daí eu vivia, mas sem um propósito, eu não entendia, tipo, por que das coisas, por que isso, por que aquilo. Mas sempre acreditava em Deus, mas assim, acreditar só por acreditar mesmo, não para, entendeu? E daí eu resolvi, eu falei, não, já era, não quero mais fazer essas coisas, eu não quero mais, tipo, quero mudar de vida, enfim. E daí foi quando eu realmente tive, né, foi muito rápido, né? Foi o que a gente tava conversando ontem. Foi tipo, as nossas experiências foram diferentes, mas ao mesmo tempo elas foram tipo, o acontecimento abriu o nosso olho, entendeu? Foi absurdo, assim. Eu sempre acreditei também super em Deus, né? Desde pequena, eu fui criada, meus pais. As pessoas me perguntam assim muito, qual a sua religião? Acho que eles ficam muito curiosos, né? Pra saber se acredita em Deus. Sim, eu acredito muito, assim, piamente. E eu acabei começando a ler sobre todas as religiões, mas uma coisa eu sempre acreditei total, foi em Deus, em Jesus. Então, fui criada assim e continuei crescendo acreditando nisso. Eu contei, até quando eu era pequena eu tinha experiências, né, assim, eu às vezes tava dormindo e eu tava com muito medo, então eu concentrava muito, pedia pra Deus, ai Deus, tô com muito medo, não tô conseguindo dormir, por favor, faz a minha mãe acordar. Minha mãe acordava. Foi uma vez, foram várias vezes. Eu falei, eu tô com medo. Eu sempre tive muita certeza, mas a partir desse momento eu falei, putz, então eu tenho certeza absoluta. E foi minha vida inteira, sabe? Eu sempre senti que ele tava muito do meu lado, sempre contei muito com ele, então me protegendo também, sabe? Também fiz muita coisa errada, putz grila, e sempre senti que ele tava muito do meu lado. E quando eu sofri meu acidente, foi muito bizarro. É o que eu tava falando ontem, parece que tipo ligou um botão em mim. Pra não sei explicar o que aconteceu. Eu nunca cheguei a falar assim dos detalhes, né? Mas o que eu acho muito bizarro foi que na noite anterior, né, que eu já tinha perdido minha perna e não sabia, me perguntaram como que eu agiria, né, se tivessem que amputar minha perna. E eu desesperei, eu falei, não, de jeito nenhum, nunca. E aí no dia seguinte, acordei e quando me contaram, eu falei, tá, graças a Deus que eu tô viva, né? Tipo, é uma mudança muito drástica, né? Tipo, e foi uma mudança rápida e, tipo, não tem como um ser humano, se você for parar pra pensar, um ser humano mudar tanto em uma noite. Em uma noite. E não é nem, tipo, mudar do bem pro ruim é normal, porque, tipo, você tá bem, mas pro ruim é muito mais fácil. Mas de você acordar e falar, tipo, não, tudo bem. Cara, é absurdo, tipo, não tem como você explicar, porque era uma experiência que provavelmente uma pessoa que Deus não tivesse no assunto, tipo, Deus não tivesse no contexto, entendeu? Eu achei muito impressionante. A primeira coisa que eu falei foi, nossa, graças a Deus que eu tô viva, sabe? Eu fiquei tão grata por eu estar ali, por eu estar viva. Parece realmente que alguma coisa aconteceu comigo e aqueles momentos no hospital, eu ficava muito à toa, muito sem o que fazer. E eu me aproximei muito de Deus, eu fiquei muito sozinha no hospital, né? Claro, meu namorado tava lá, minha mãe tava lá, mas eu fiquei muito pensativa. E até meus textos primeiros que eu comecei a escrever estavam muito, Deus, muito obrigada, eu tô agradecendo muito a Deus por eu estar aqui. Muito legal, sabe? Eu sentia totalmente que era uma chance de eu estar ali, uma chance de eu estar viva, talvez fazer uma experiência incrível, né? E as pessoas falam, né? Deus te poupou de algo maior, ou então isso era a sua missão, esse é seu propósito de vida. Cada um chegou a falar uma coisa, você acredita, porque né? Conforme ela foi me contando ontem, eu conseguia ver Deus em todos os detalhes que ela me contava. Tanto da reação que ela teve, tanto, tipo, das outras coisas que ela, tipo, não ficou mal por isso, sabe? Então, tipo, é ele, tipo, não tem outra explicação. As pessoas me perguntam, tipo assim, mas o que fez você reagir tão bem? Eu falo, eu não sei.
Eu não sei. Eu já falei várias vezes assim, pode ter sido tanto que eu fiquei grata, pode ter sido Deus que totalmente tava ali, me deu uma força absurda da noite pro dia. A gente nunca vai conseguir, acho que colocar em palavras o que aconteceu, né, comigo. Eu sei explicar que foi algo inexplicável. Foi que nem comigo, que, tipo, geralmente quando a pessoa ela quer mudar, ela fala, eu vou mudar. Aí ela para de fazer uma coisa, aí depois ela para de fazer outra. Aí ela... E o meu foi tipo, em um dia eu falei, não, chega. Foi um dia que eu fiz, não quero mais e vou limpar isso tudo. Então, tipo, foi um negócio que eu também não sei explicar. Tipo, por que eu quis, não sei. É muito legal isso, né? A gente crê tanto em algo que a gente tá falando, né? A gente não consegue ver. A gente não consegue saber como é. E várias pessoas creem, tem religiões totalmente diferentes, né? Mas creem, tem certeza absoluta. E eu acho isso muito legal. Eu, por exemplo, quanto mais próximo eu tô, quanto mais eu rezo, eu vejo que a minha vida me deixa muito mais feliz, sabe? Eu vejo que eu tô muito mais alegre, eu vejo que as coisas começam a dar muito mais certo pra mim. Não tô falando assim de fechar trabalho, nada disso, mas tipo, eu tô mais feliz, então eu fico mais ainda contente, agradeço demais. Ai, Deus, obrigada, minha vida tá tão maravilhosa. E eu acho que isso também, assim, quanto mais a gente agradece, mais as coisas vêm. Sim. Em vez de sair pedindo, às vezes alguma coisa dá errado no meu dia não foi legal. Falar, ai, obrigada pelo dia, né, que eu tô aqui. Dependente, eu nem né? comento do que deu errado, eu falo, fiquei chateada, deu errado, mas deixa pra lá. Bola pra frente, muito obrigada pelo dia de hoje, sempre agradeço. Sim. E eu acho que esse é o caminho, né? Sim. Às vezes a gente tá sendo livrado de coisas que, O sei tempo lá, que todo, fazem né? mal pra O gente. tempo Às vezes todo. a gente perde uma coisa, eu acredito muito nisso também. E sofre, e fala, nossa, por que isso aconteceu? E depois a gente vai entender que foi muito melhor, né, pra gente. Sim. Quando você fez a sua escolha de abrir mão de várias coisas, talvez você tenha sofrido, meu Deus, como que vai ser, né, agora? E depois você viu que nem compara essa vida Sim, agora, nem né? compara com agora. A maior prova de que eu não quero enfiar na cabeça de ninguém de que existe ou não pra vocês acreditarem ou não, mas é só a maior prova é que se você olhar pra fora, por exemplo, se eu abrir a janela e você olhar pra fora, cara, o mundo é gigantesco. Quem criou isso não foi um homem que criou isso. O homem não é capaz de criar isso. Tipo, se você for parar realmente sentar pra pensar, né? é um negócio que você não consegue imaginar. Você só consegue entender que existe. Tipo, você só consegue entender que mas você não consegue explicar a dimensão disso, porque a gente não tem noção disso. No meu testemunho eu falo que quando eu era criança, eu já frequentava a igreja, mas eu frequentava só por frequentar. Eu não era um negócio que realmente existia um relacionamento entre eu e Deus. Não existia. Mas hoje existe. Então, tipo, é um relacionamento onde eu falo com ele a todo momento, eu tô andando na rua e conversando. É muito próximo, É né? muito próximo. Tanto é que eu tenho, tipo, uma aliança aqui no meu dedo com a data que eu casei. Eu casei, sim. Dia 15/10 desse ano. Ah, lindo. Então, foi pouco tempo. É, pouco tempo, não faz nem um mês. Cara, é tipo uma aliança real, tipo, é um compromisso mesmo, que eu sei que eu tenho um compromisso com ele. Mas aí virou, tipo, um relacionamento tão... E é sem cobrança. É um uma coisa relacionamento que você tão quer. relacionamento que eu chego e falo, será que como se ele fosse realmente meu marido, sabe? Tipo, um pai, amigo, marido, irmão, tudo em uma pessoa, em um ser, em uma coisa. E aí é um negócio de intimidade, tipo, será que eu devo ir pra tal lugar? Como se eu tivesse realmente E perguntando você pra ele. pensa, e você Como ora. Eu tenho paz em ir nesse lugar, eu vou. Então eu sei que, tipo, É um relacionamento. relacionamento. Às vezes, por exemplo, eu tô com muito medo de... Eu tinha muito medo de avião, né? E eu comecei a rezar, pedir, gente, pelo amor de Deus. Comecei a ler muito livro, quem me acompanha pelo Snap vê que eu leio muito livro, assim, disso, de religião. Eu gosto muito dessas coisas. E eu comecei a sempre pedir, putz, eu tô com tanto medo. Eu já quase deixei de ir pra trabalho com medo de avião. Isso é inacreditável, né? Esse trabalho incrível. Eu falava, não vou, tô com medo. E eu rezava, eu falava, nossa, se for alguma coisa, se não for problema, me mostra. Fala alguma coisa. E não mostrar, nunca teve nada. Então eu fui, nunca deixei de ir pra trabalho. E assim eu comecei a enfrentar meu medo. Eu tenho muito uma coisa também que eu ponho na minha cabeça. Eu perdi voo vindo pra cá. Você viu? Eu tinha um voo, um horário, deu tudo errado, tudo que você pode imaginar. Eu peguei um voo 20 minutos mais tarde, bizarramente. Gente, não existe eu reclamar, sabe? As pessoas falavam, putz, quando eu perdi voo eu fiquei, nossa, perdi o rumo de tudo. Eu sempre fico tranquila. Eu acho que tem coisa assim que é pra acontecer, tem coisa que não é pra acontecer. Cara, às vezes se você pegasse aquele voo, poderia acontecer alguma coisa naquele voo. E eu Então penso quando você muito tem a cabeça nisso. assim, é muito isso, tipo, mas Ju, você tem que ir embora agora. E aí eu, sei lá, atraso 2 horas pra ir embora do nada. Mas aí você vai ficar reclamando da situação, não, porque eu atrasei. Não, cara, mas para pra pensar, poderia acontecer alguma coisa. E poderia Se você real, fosse antes, poderia acontecer um acidente, poderia chover, né, e ser ruim. Então, tipo, as coisas Exatamente. acontecem porque elas têm que acontecer na hora que elas têm que acontecer. Eu acredito total nisso. E eu acho que assim você vive sua vida muito mais tranquila também, Sim. né? Você consegue, não só assim, em tudo
todas as atitudes da sua vida. Se não foi, não estressa. Às vezes é porque não era mesmo, às vezes é melhor a outra opção. E a gente sempre fala, né, tipo, quando a gente ora o Pai Nosso, que eu acredito que bastante gente, né, que tá assistindo o vídeo ora o Pai Nosso, a gente sempre fala, livrai-me de tudo mal, né? Então, e aí, às vezes a gente perde um amigo, uma pessoa que era nosso amigo, e a gente fica, por que ele parou de falar comigo? Por que a gente perdeu? Mas espera aí, se você for parar pra pensar o que você ora, é porque a gente ora porque é um negócio que a gente sempre faz isso, é um costume, né? Mas se você for orar e pensar no Pai Nosso, quando você ora pra livrar do mal, às vezes a pessoa não era um bom amigo, não era pra ele ser um companheiro pra você. Deus tira exatamente, a gente bem, né? Exatamente, então a gente não sabe. Trabalho, namoro, trabalho. Outra coisa que eu acho super legal, que você tava falando sobre orar, né, sempre, é que quando eu era bem mais nova, eu estudei em escola católica. E a gente fazia sempre retiro, e uma vez alguém falou uma coisa muito legal, que a gente acaba orando, repetindo palavra. Sabe? A gente reza, repetindo as mesmas palavras todas, a gente tem noção do Eu que fazia tá isso. falando. Eu tipo falava assim, todas. O que eu tô falando, sabe? Às vezes vale muito mais a pena, tira isso. Conversa. Oi, tudo bom? Então, né, vim agradecer aqui, realmente minha vida tá muito boa. Nossa, tem muitos perrengues que eu tô passando. Isso é muito mais legal. Você se aproxima, não é aquela coisa tipo, o Pai Nosso que você não sabe nem o que você não sabe o que tá. Isso é legal, assim, eu acho que quando você tem essa até porque, se você for parar pra pensar, tipo, Deus já sabe do que tá acontecendo. Ele só quer que você fale e converse, exatamente. Não, tipo, perdoa os meus pecados, que é que todas as pessoas fazem, tipo, provavelmente diariamente. Errou e vai lá e fala, perdoa os meus pecados, mas Jesus já morreu na cruz por causa dos seus pecados, então ele não te condena, então você não precisa mais ficar nisso, sabe? Então, eu recomendo, tipo, a gente nem criou um roteiro nem nada, a gente só tá falando. É muita coisa, mas né? Acaba que vai fluindo, porque realmente acho que tá presente na nossa vida inteira, né? Então, se a gente vai falar de todos os detalhes, é muita coisa. Eu recomendo que você, tipo, esqueça tenta tirar os olhos desse negócio de padrão e religião e de que Deus é um cara longe e pra você falar com ele, você tem que falar, ai, Senhor Santíssimo, Altíssimo. Cara, ele é tão próximo, ele é tão amigo. Ele é brother. Ele é brother. Então, conversa com ele do seu jeito e faça da forma que você acha melhor. Sim, né? Sem precisar seguir nenhum padrão, nada, dogma de nenhum lugar. Eu acho isso legal. Eu queria falar pra todo mundo, né? Pro vídeo não ficar tão longo, e lá no Testemunho da Maju, que é muito legal, a gente falando nesse vídeo, porque ela conta com detalhes. E dá pra ver, assim, bastante o que mudou na vida dela. E eu tô contando um pouquinho, não é meu testemunho nem nada disso, é minha experiência que eu tenho, assim, desde pequena, né? E que eu vejo muito presente e que eu vejo como me faz bem. Quanto mais eu me aproximo, mais minha vida fica boa pra mim, do meu ponto de vista. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ai, eu amei! Ai, linda! E deem um like aqui embaixo e escrevam nos comentários o que vocês acharam. Beijo!